Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, seu professor de física aqui do YouTube, e seja muito bem-vindo à nossa playlist das resoluções das questões do Enem de 2020. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva e ative os sinos de notificação, deixe seu like, aquele comentário e compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. Hoje nós vamos trabalhar a questão de número 106, uma questão relativamente tranquila sobre mecânica de fluidos. Vamos para a sua leitura. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou. Então tem a figura mostrando, depois eu represento ela aqui mais uma vez. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nesta situação e a variação de pressão. Vamos aqui para o gráfico. Então nós temos esse gráfico que mostra com clareza para nós os eixos tempo de descompressão em termos da variação de pressão. Note, tempo em minutos, enquanto a nossa variação de pressão em quilopascal. Bem, vamos lá. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 2 metros por segundo ao quadrado, isso é o S a menos 2 aí. E que a densidade da água seja de ρ 1000 kg por metro cúbico, que é o metro a menos 3. Em minutos, qual é o tempo de descompressão que o mergulhador deverá ser submetido? Bem, vamos para a resolução aqui no quadro. Bem, o nosso esquema está aqui então, ó. Essa é a estrutura que o exercício nos mostrou, em que lá em cima a pressão atmosférica é 1/10 a quinta pascal, 50 metros de profundidade, ele entra nessa caverninha aqui, a qual há um bolsão de ar, que tem aí um comprimento de 30 metros até a entrada. Bem, essa é a configuração do problema. Ele deu um gráfico, depois a gente vê o gráfico, né? Eu volto ele para vocês, para poder saber qual é o tempo para que haja essa variação de pressão. E sempre que falar em variação de pressão, temos que lembrar do teorema de Stephan. Muitos chamam de Steven, enfim, que mostra para nós o seguinte: em um fluido estático repouso, ele nos afirmou o seguinte, que a diferença de pressão entre dois pontos escolhidos no fluido, então, a diferença de pressão, a variação de pressão entre esses dois pontos é diretamente proporcional à massa específica deste fluido, à aceleração gravitacional local e à diferença de altura entre esses dois pontos. Então é desta forma que nós vamos trabalhar a nossa expressão. Bem, note que matematicamente aí no problema, nós temos que a variação de pressão é 1000 da massa específica que ele falou para nós, adote 1000 kg por metro cúbico. Ele deu metro a menos 3, mas é por metro cúbico, como eu falei na leitura. O G é de 10 metros por segundo ao quadrado, que era o segundo a menos 2. Esses foram os dados. Agora cabe a gente avaliar o nosso problema, porque a gente precisa de dois pontos. Bem, note que um dos meus pontos eu coloco aqui na atmosfera, onde ele teria que voltar, e o outro ponto eu coloco ele lá onde está o bolsão. O teorema de Stephan, ele tem um complemento. Se você não sabe, não tem os detalhes, eu tenho videoaulas teóricas no canal que eu vou colocar para vocês ao final do vídeo para você acessar, e em cards que você pode olhar as nossas playlists da mecânica de fluidos. Bem, vamos lá. Então, ó, o que o teorema falou? Que pontos que estiverem no mesmo nível apresentam mesma pressão. Então eu pego este ponto e trago ele para cá, para fazer a comparação, ó, dos dois pontos nessa altura, que é mais ou menos o que eu fiz aqui na ideia. Então quer dizer que aquele H para nós é 50 metros. O 30 metros ele não interfere em nossos cálculos, ele simplesmente é uma informação do problema.
Aí que entra a ideia do Enem. Ele mostra para nós diversas informações. Cabe você saber qual equação utilizar e de que forma. Não simplesmente naquela história do aluno que decorou e falou assim, tem número, eu tenho que resolver. Não é bem isso. A interpretação é importante nas provas do Enem. E aqui a gente simplesmente vai usar o G de 10 e o H de 50. Bem, eu vou segurar esse 1000 aqui um pouquinho para você observar. A nossa variação de pressão, então, vai ser 50 vezes 10, que é 500. Sobrou esse 1000, o que seriam 3 casas aqui na multiplicação, não é isso? Então, daria 500 mil. E a unidade que vai dar aqui é Pascal, onde, vamos lembrar, deixa eu até pegar uma caneta para que você grave, né, uma cor diferente. Newtons por metro quadrado é o nosso glorioso Pascal. Ó. Grave bem. Porque o que vai surgir na nossa multiplicação? Quilograma, metro cúbico, metro por segundo ao quadrado, metro, todas as unidades que temos aqui resultam em Newton por metro quadrado, e isso é Pascal. Não precisa se preocupar com transformação de unidades aqui no exercício. Bem, portanto, a resposta é esta. Só que lá no gráfico, ele chama a unidade de quilo Pascal, por causa desse 1000. Então, o que a gente vai observar no gráfico é que a variação de pressão é de 500 kPa. Agora nós precisamos do gráfico. Vem comigo aqui, observe. O gráfico mostra, então, acompanha ali, ó, onde está no eixo das abscissas, lá embaixo, variação de pressão, o valor de 500. Sobe aquele valor de 500 até encontrar a curva. Encontrou a curva, agora projete lá para o tempo. E vocês vão ver que, volta comigo, 500 kPa está associado a um tempo de 60 minutos. Bem, vamos voltar ali para ver a resposta. E ele, aqui ele fala então, em minutos, qual é o tempo de descompressão? Portanto, 60, o que nos resulta na letra C. Está aqui então o exercício número 106 do Enem. Se você ficou comigo até aqui, se inscreva em nosso canal, ative os sinos de notificação, deixe seu like, um comentário que fortalece demais o nosso trabalho e ajuda o YouTube a reconhecer o nosso esforço para ajudar você na sua aprovação. E compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos aí da escola que vão prestar o Enem. Bem, os aguardo na nossa próxima resolução. Um forte abraço e um beijo no cérebro.